Bom dia para você que está do lado de cá e bom dia para você que está do lado de lá. Gente, fundo de poço é um negócio complicado, porque a gente já começa a sofrer antes de chegar no fundo do poço, quando a gente percebe que está indo para lá. Sim ou não? Nem se fala, então, quando a gente já tá no fundo do poço, né? Aí é terrível. E para sair do fundo do poço é complicado. Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou a Fabiana, seja bem-vindo ao canal Jardim da Alma. E hoje, gente, para falar do fundo do poço, eu quero aí contar um caso que aconteceu com o profeta Jeremias, tá? E essa história tá no livro dele mesmo, inclusive ele está narrando a história, tá? Então, livro do profeta Jeremias, capítulo 38. A versão da minha Bíblia é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá? Então diz assim: certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto, pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isto: certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: esse homem tem que morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Esse homem não está procurando ajudar, o que ele quer é desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, faça o que quiserem com Jeremias, eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço, e ele na certa vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava. E disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você. E eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. Gente, eu enfatizei algumas coisas aqui de propósito, tá? Por quê? Bom, para começar, essa história aqui, né, do capítulo 38 aconteceu mais aproximadamente quase 700 anos antes de Cristo, né? Essa situação aqui do capítulo 38 estava acontecendo o seguinte: já fazia quase um ano que o rei Nabucodonosor tinha levado os exércitos da Babilônia, tinha cercado Jerusalém, estava ameaçando invadir, né? Estava tentando negociar com o rei Zedequias, que era o rei na época. E ao contrário do que muita gente pensa, o profeta Jeremias não era um pobre coitado, miserável. Ele tem a fama até de profeta chorão, mas não é nenhum coitado. O Jeremias, ele nasceu da tribo de Benjamim, que é a tribo que formava sacerdote. Gente, formar um sacerdote lá não é assim um churrasquinho de final de semana. O cara tinha que estudar muito, né? Então ele era um cara culto. Além de ser culto, ele era um cara muito experiente, porque o ministério dele já durava uns 50 anos. Ele tinha começado lá atrás, no reinado do pai dos Zedequias, que foi o rei Josias, que aliás foi o último rei honesto, né, que respeitava as leis de Deus, as leis dos homens, né, que respeitava a religião, enfim. Só que daí o Josias morreu e os 3 filhos dele, mais o neto, né, depois na sequência, que foi assumindo o trono, foi assim, ó, final de carreira só ladeira abaixo, porque eram gente ruim, era gente desobediente. Diz a história que o segundo filho dele, que assumiu o trono, que foi o Jeoaquim, diz que ele foi um dos reis mais tiranos e cruéis da história.
Pensa. E assim, o povo sofria muito, né, com isso daí. E, tipo assim, Zedequias não era diferente, né? Nessa situação aqui, do capítulo 38, inclusive, além de profeta, o Jeremias, ele era funcionário do rei, ele era conselheiro do rei. Agora pensa, ele já tinha visto situações no reinado do pai dele, do rei Josias, no reinado do Jeoacás, que era irmão dele, no reinado de Joaquim, que também era irmão dele, no reinado de Joaquim, que foi o sobrinho dele, e agora estava vendo toda essa situação no reinado dos Edequias. Então a gente tem duas pessoas no fundo do poço aqui, né? Um no sentido figurado e o outro no sentido literal, porque se já fazia um ano que o Nabucodonosor estava cercando Jerusalém, ameaçando, tentando, os Edequias já não tinha mais para onde correr. Ele só estava sendo teimoso, arrogante, orgulhoso, igual os irmãos dele foi. E que se deu mal, muito mal, que não cabe aqui falar sobre isso agora, porque meu tempo é um pouquinho curto, né? Eu tenho um tempo limite para fazer vídeo. Senão o YouTube não posta, tem mais essa. Então, ele estava no fundo do poço, mas não queria ouvir conselho, ele não dava mínima para que Jeremias falava. E Jeremias estava no sentido literal, né? E o que a gente aprende aqui é uma coisa, né? Assim como a humildade precede a honra, o orgulho precede a queda. E se esse orgulho vier acompanhado de falta de valores morais, meu irmão, aí é um fundo de poço com caminho sem volta, né? Então vamos lá, eu separei alguns pontos importantes aqui pra gente refletir, né? Um deles, o número 1, é não empurre o problema com a barriga. Não fica deixando chegar nas últimas consequências, porque às vezes pode se tornar irreversível, como aconteceu com os Edequias. Então pensa o seguinte, aonde tem um problema, tem um erro. Então não adianta você ignorar. Não adianta você beber para esquecer, não adianta você fazer outras coisas, né? Fugir, né? Buscar fugas para esquecer o problema. Dormir, comer, se drogar, né? Ir para balada, né? Sei lá se existe balada ainda. Para poder esquecer, não adianta, você tem que resolver. Porque enquanto você não corrigir o erro, o problema, né? O problema não vai passar, não vai acabar. E enquanto a vida tá avisando ainda, porque ainda dá tempo. Cuidado. Ponto número 2, não insista em querer falar para quem não quer ouvir. Os Edequias não queriam ouvir o conselho. Então, às vezes, a gente tem que deixar a pessoa aprender com os próprios erros. Infelizmente, tem gente que só aprende assim. O problema aí é que a gente sofre, né? Porque se for alguém que a gente ama, se for um filho, se for um marido, se for uma esposa, se for um amigo, né? A gente sofre. Ponto número 3, tenha coragem de enfrentar o problema. Age rápido, não fica pensando. O Ebed-Meleque, ele não ficou pensando, ele só ouviu falar, ele não viu o Jeremias dentro do poço, ele ouviu os boatos, o povo falou, nossa, jogaram Jeremias no poço. Quando ele ouviu, ele falou, epa, olha o erro aí, tá errado. O que ele fez? Ele foi atrás de quem podia ajudar ele a resolver o problema, porque se foi o rei que autorizou, o rei tinha que autorizar, então, ele tirar de lá. E ele foi procurar o rei. Então, se você tem que falar com alguém, fale logo. Se você tem que pedir alguma coisa, peça logo. Se você tem que fazer algo, faça logo. Se você tem que ir em algum lugar, vá logo, enquanto dá tempo. Se você ficar pensando, mas a pessoa não vai me ouvir, a pessoa não vai me ajudar. Ele não pensou nisso. Ele foi, ele achou, e eu frisei, ele ainda voltou com 30 homens. Ele conseguiu mais do que ele estava esperando. Esse é um ponto, tá? Ponto número 4, que é muito importante. A gente tem que cultivar boas amizades, respeitar as pessoas pelo que elas são. Porque muitas vezes quem vai jogar a corda para tirar a gente do poço são essas pessoas. Gente, o Jeremias era uma pessoa importante, tá? Ele era conselheiro do rei. O Ebed-Meleque era só um escravo africano, castrado. Mas não foi ele que ajudou? Só que agora veja, ele não era judeu, ele era africano, ele era de outro país, ele tinha outra cultura, ele falava outro idioma, ele tinha outra religião, né? Ele era uma situação completamente diferente de um judeu. Só que foi ele quem foi atrás do rei para resolver, foi ele que jogou a corda, ainda se preocupou, jogou uns trapinhos lá, falou, põe debaixo do braço, que na hora que vai puxar, vai machucar. Ele se preocupou até com o bem-estar do Jeremias, né? Pois é, ponto número 5. Quando a gente chega no fundo do poço, minha filha, é só pra cima, não tem mais pra onde descer.
Então, para de reclamar. Para de reclamar, porque agora você vai começar a subir. Se você tiver coragem de fazer essas reflexões aí. Uma reflexão que você tem que fazer é ficar atento em relação ao momento que chegar a ajuda. Não, porque Deus não vai fazer milagre. Aqui não teve milagre. Eu sempre digo assim, ó, Deus usa aquilo que a gente faz. Então, ele usou o que as pessoas fizeram. Ebed-Meleque foi fazer alguma coisa. Né? O Jeremias também teve que fazer. Porque o Ebed-Meleque jogou a corda. Mas se o Jeremias não tivesse passado a corda no corpo, amarrado e feito um esforço para subir, ele não tinha saído. Ia adiantar jogar 10 cordas que fosse. Né? Então, a corda representa o quê? Uma ajuda humilde, foi de um servo, né? Foi de um escravo. Às vezes a gente fala, para sair do poço eu vou ter que agarrar essa corda, eu vou ter que fazer esse bico, eu vou ter que trabalhar por um salário mais baixo, numa vaga que não é da minha profissão, ou eu vou ter que passar um tempo morando na casa de um parente. Presta atenção, agarra a corda. Tá? Aí ele teve que passar a corda em volta, nas costas, embaixo do braço, para não machucar. E braço representa o quê? Trabalho. Às vezes é um trabalho que pode machucar seu ego, ou pode exigir um esforço maior, né? Mas agarre a corda. E as costas, porque tem que passar nas costas. As costas representam a nossa resistência, a nossa resiliência em recarregar peso. Então, só que, gente, tudo passa, né? A gente não vive num mundo de coisas permanentes. Aqui tudo passa, isso vai passar. Nenhum problema dura para sempre. Vai durar o tempo da sua teimosia, o tempo de você não agir, né? E o quinto ponto aqui, gente, é tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, já tô no fundo do poço mesmo, não quero fazer nada, e depois, né? E tipo assim, lembre-se, o Jeremias era uma pessoa importante. Ele falou, aí botaram ele aonde? No pátio. Ele trabalhava no palácio, ele não foi levado para o palácio. Ele podia pensar assim, já tô no fundo do poço, vou ficar aqui mesmo. Ou então, vão me tirar, vão me deixar aí no pátio, não sei. Se tivesse calor, ia secar o barro, ele ia ficar todo duro. Se tivesse frio, ele ia morrer de frio. Gente, mas o pátio é muito melhor do que o fundo do poço. Para dentro do palácio é um passo. Aceite uma pequena ajuda, gente. Não quer. Né? E quem se esforça tem a recompensa. Se você ler depois o capítulo 39, no versículo 12, o próprio rei Nabucodonosor honrou o Jeremias. Né? Ele diz aqui no versículo 12 que ele chamou os altos oficiais e mandou ir lá. Ele falou assim, ó, vá buscar Jeremias e cuide bem dele, não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. E Jeremias, quando os oficiais chegaram lá, ele também pediu, ele intercedeu pelo Ebed-Meleque, e o Ebed-Meleque também foi recompensado. Então, recompensa só para quem se esforça. Recompensa para quem enfrenta. Vitória só para quem luta. Entende? Sair do fundo do poço não é fácil, mas já que você tá aí, agora é só para cima, você vai ter que se esforçar, se esforça. Nem que você fique um tempo no pátio. O pátio. Né? Ou seja, aquele lugar intermediário, não vai resolver e não vai voltar para o lugar que você gostaria, não vai chegar onde você queria, mas é um lugar intermediário. Daí só depende de você. Gente, para sair do fundo do poço, resumindo, o esforço é nosso. Deus ajuda, mas ele não vai fazer o que a gente tem que fazer, tá? Bom, eu vou deixar essa reflexão aqui para a semana. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, né? Se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com quem você acha que vai gostar ou que tá precisando ouvir, tá? Deixa também seus comentários aqui embaixo, né? Eu gosto de saber aonde que esse vídeo tá chegando no canal. É novo, tá começando, mas é muito legal, né? Eu ficar sabendo da onde você tá me assistindo, tá? E eu fico por aqui, um abraço e até o próximo domingo. Tchau, tchau.